Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paperaio Hardware. Eu sou o Lucas Seperaio. Hoje eu vou ensinar para vocês um pouco sobre Frame Time, como você analisa, como você obtém esses dados, como você gera os seus próprios gráficos. Para quem não sabe, esse aqui é um gráfico de Frame Time, onde cada ponto é o tempo individual de um frame dentro do segundo. Então, dentro de um segundo você pode ter 60 FPS, 60 frames, então você vai ter 60 marcações, cada frame sendo processado em tempos diferentes, ok? Inclusive frames bem lentos e frames bem rápidos, ok? Então você vai abrir aqui o Fraps e o Fraps Bench Viewer posteriormente. Os dois softwares eu vou deixar para vocês baixarem na descrição do vídeo, ok? Então nós vamos vir aqui na aba FPS, você vai marcar a opção Frame Times, FPS se você quiser, Min, Max, AVG, mas só é necessário marcar a opção Frame Times, ok? O botão F11 já é a hotkey padrão, é que você seleciona onde você vai salvar esse log de dados, ok? Com o Fraps aberto, nós vamos entrar aqui no jogo que você quer analisar o seu hardware. Observe que no topo da tela vai aparecer a quantidade de FPS nesse momento. Eu vou rodar o benchmark. Quando eu achar necessário, eu aperto F11 para começar a capturar os dados para posterior análise, né? Como está no load, eu não vou fazer isso agora. O teste vai começar daqui a alguns instantes. E agora, apertei F11, ele começa a fazer a captura de dados, ok? Então, frame time, para quem ainda não compreendeu, significa tempo do frame. Então, por exemplo, eu tive 60 quadros por segundo, ou eu tive 80 quadros por segundo, e no próximo segundo eu tive 100 quadros. Então, dentro de um segundo, a gente teve ali 60 quadros. Cada quadro tem o seu tempo individual. Deixa eu encerrar por aqui para que o teste não fique muito longo. Apertei F11 novamente para encerrar. Cada quadro tem o seu tempo individual. O ideal é que esses quadros sejam próximos, que não haja muita variação e que não haja muitos quadros oscilando, muitos picos, tá? Bom, com o Fraps Bench Viewer agora a gente vai poder dar uma analisada de uma forma bem fácil nisso. A gente vai arrastar o arquivo que ele gerou, observe que ele gerou aqui um arquivo com o nome do game.csv e o Fraps Log. O Fraps Log é apenas a média, a mínima e a quantidade máxima de FPS, então 94 FPS de média, ok? Vou deixar ele aberto aqui e vamos arrastar esse arquivo para o Fraps Bench Viewer, certo? Observe que ele mostra aqui, ó, que a média do tempo foi 10,6 milissegundos ou 95 FPS. Lembrando que frame time e FPS são inversamente proporcionais. Tanto que se você colocar na aba FPS, você vai ver o mesmo gráfico, porém invertido, certo? Então você consegue obter a quantidade de FPS através do frame time, ok? Bom, certo. Aqui nós temos então 94 de média que condiz com o que está aqui, né? Enfim, esse é o gráfico de frame time. Então, ó, cada bolinha dessa daqui foi um frame. Tá vendo que esse frame foi processado, gerado aqui em... Mostra aí, ó, 9,29 milissegundos. Esse aqui foi em 8,46. Enfim, e cada um é diferente do outro, ó. Aqui nós tivemos um frame que foi um pouco mais lento, só que ainda estava abaixo dos 16 milissegundos. Alguns passaram dos 16 milissegundos, enfim. E o teste prosseguiu até o fim. Certo, Lucas, como eu analiso se isso aqui é bom ou ruim? Uma forma mais simplificada e uma forma muito boa de analisar isso é através das estatísticas que estão aqui. Então observe que nós temos o average time, que é a média, nós temos o 1% time, que é 1% dos frames mais lentos. Então, em 1% do tempo eu estava a 60 FPS. Olha só que interessante. Observe que na média eu fiquei em 94, ok? Mas 1% do tempo eu fiquei em 60 FPS. Então, isso aqui a gente pode considerar como uma queda, certo? E o 0,1% time é um tempo ainda menor. Então, em 0,1% do tempo eu estava em 54 FPS. Isso aqui a gente pode considerar uma queda brusca, tá? Então, o que acontece? Tem resultados, por exemplo, que você tem ali a média de 94
E 1% do tempo eu estava ali a 20, a 15, a 25, então houve 1% do tempo eu fiquei em uma queda. Então essa é uma métrica bastante inteligente que mostra quedas no seu desempenho, não apenas a média e a mínima. Se você olhar a mínima aqui, ó, nós tivemos a mínima de 61, ok, mas nós tivemos aqui 0,1% do tempo nós ficamos em 54 FPS, mostram algo mais preciso. Tem um canal aqui no Brasil que usa bastante essa métrica, que é o PC Facts, é um canal que eu recomendo para vocês. Alguns canais lá fora, como o Gamer Nexus do Steve Burke, também usa isso, e muito provavelmente eu vou começar a usar essa métrica porque ela é uma ótima métrica. Eu vou abrir outros arquivos aqui para vocês darem uma olhada. Aqui são alguns testes da 470 que eu fiz no Resident Evil. Olha só. Observe que aqui eu tenho 100 FPS de média, 80 de 1%, que significa uma queda, e a queda brusca de 67 FPS, tá? Então é um resultado que, apesar de ter um frame muito lento aqui em 160 milissegundos, a queda não foi tão brusca assim ao longo de todo o benchmark. Só que observe o seguinte, isso aqui é conforme o tamanho do teste que você está rodando. Se você der um zoom aqui, ó, observe que ele vai mostrar conforme esse pedaço aqui, ó, conforme esse range, né? Então se você ir deslizando para o lado, ó, lá em cima ele vai modificando, tá vendo? Ó? Nesse momento, como não houve nenhum tipo de spike, né, como não houve muita variação, ele fica num resultado muito bom. O ideal é que o tempo médio 1% e 0,1% estejam próximos. O teste perfeito seria 92, 92, 92. Ou seja, as quedas foram baixas. Você passou 1% do tempo e 78 FPS, que é um resultado bom, não é um resultado ruim. Só que conforme você vai andando aqui, ó, ele vai diminuindo, alterando aquele valor constantemente, ok? Eu vou abrir um outro teste aqui, que foi um teste que a placa teve problemas de desempenho por conta da quantidade de memória. Observe que em 0,1% do tempo a gente esteve em 14 FPS e 1% do tempo nós tivemos em 36 FPS. Então houve problemas de performance. Então essa, pessoal, é uma forma muito simples de você analisar o frame time, que é de extrema importância. Por quê? Você pode ter 60 FPS no segundo, só que 30 desses quadros podem ter sido ruins, o tempo de processamento foi muito alto, né? Significa que ele foi lento, e você pode ter quadros bons. E na média, quando você chegar ali no final do segundo, você pode ter 60 FPS, mas o seu desempenho não estava bom. Então, mesmo tendo 60 FPS, o seu teste pode não estar bom. Eu vou mostrar de uma outra forma para que vocês compreendam isso também, ó. Eu vou abrir esse arquivo CSV aqui no Excel. Então, observe que nós temos aqui, ó, frame 1 em 0.0, frame 2 em 7.38 milissegundos. Aqui nós temos o 3, o 4, o 5. Observe que eles não estão ficando ruins, e sim é a soma com o anterior. Se você pegar 50 menos 42, você vai ter o tempo desse frame. Quando você chega em 1000, olha só, quando você chega em 1000, então esse aqui é o final do primeiro segundo. Por quê? 1000 milissegundos é igual a 1 segundo. Então, quantos frames eu tive no segundo? 115. A quantidade de frames que eu tive foi 115, só que cada frame teve um tempo individual, ok? Quando eu chegar nos 2000, eu tive o segundo segundo do teste, né? Então, aqui eu tive 228 frames, Lucas? Não, eu tive 228 menos o que está marcado aqui na opção do 1000, menos 115. Essa foi a quantidade de frames. Só que esses frames podem ter sido lentos ou rápidos. Aí você analisa isso de uma forma bastante simples através do Fraps Bench Viewer, ok, pessoal? É isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, e na descrição vou deixar alguns links para vocês acessarem alguns canais que usam essas metodologias em seus testes, ok? Um grande abraço a todos!